Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um episódio do Spilling the Crime, um podcast de crime apresentado por mim, Humberto, e por mim, Jonas. Para quem estiver aqui pela primeira vez, neste podcast discutimos casos de crimes reais, portugueses e estrangeiros baseados em séries documentais ou notícias para fins unicamente, exclusivamente de entretenimento. Não consegue evitar. Neste episódio vamos discutir crimes de homicídio e pena de morte, pelo que se forem assuntos sensíveis para ti, escolhe outro episódio nosso. Ora, pois bem, do que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de um caso apresentado num documentário... Não era para te responder, isto era tipo pergunta de retórica. Hoje vamos falar sobre um caso apresentado num documentário da Netflix chamado I Am a Killer. Eu sou um assassino. Neste documentário, em cada episódio é relatado um caso pelo próprio recluso, assim, bem em frente à câmara, assim, bem a olhar para nós, daqueles que tipo uma pessoa fica intimidada. É super interessante. E eu achei este o mais interessante da última temporada e por isso decidimos partilhar convosco. No caso de hoje, um assalto a uma farmácia não podia acabar de forma mais trágica. O assalto de sexo por um sequestro de um jovem de 13 anos e fuga à polícia. Após horas em fuga, o agressor negocia, pede um avião e um piloto em troca do rapaz, mas o avião nunca chegou a descolar. Fica connosco que contamos-te tudo. Peguem no vosso copo porque... o Spilling vai começar. Como sabem, nós estamos a tentar melhorar o nosso áudio para que vocês nos ouçam assim com a qualidade dos vossos podcasts favoritos e que não, tipo, nós não comecemos a dar e tipo vocês... Ou então que nos ouçam em eco, que é o que tem acontecido comigo. Yeah. Por isso nós queríamos investir no melhor equipamento de som. Se vocês nos quiserem ajudar, temos autocolantes, porta-chaves e coisas dessas à venda na nossa loja online ou no Instagram, que nós prometemos que não vamos gastar isso em álcool, mas sim, vamos pôr tudo no mielinho, no mielheiro. No mielinho. No mielinho. Não fui eu o primeiro hoje. Carlos, já disseste unicamente, exclusivamente. E vamos Não pôr está tudo... errado. Agora, mielinho é o quê? Vá. Qual é o significado de mielinho? Bora, vamos. É mielheiro que tu molhas no molho? Vamos. O nome deste episódio é I'm a Killer, a Bad Day. Ou seja, um dia complicado. Um dado partilhado no início do episódio é que desde a reintrodução da pena de morte nos Estados Unidos em 1976, mais de 8 mil pessoas foram sentenciadas à morte por homicídio. É bué. Eu por acaso fiquei um bocado chocado, tipo, 8 mil é bué. Eu sei que eles são muitos, mas tipo, isto são 8 mil pessoas a matar outras pessoas. É os Estados Unidos. Esta é a história do recluso número 22.740 que se encontra no corredor da morte. O nome dele é David Keith. Em 1985, David Cameron Keith foi condenado à morte por homicídio e encontra-se preso há 37 anos. Lembrem-se que estamos sempre a comentar isto segundo os relatos do próprio, está bem? Portanto, não é factual. Portanto, isto é como ele narra a história. Antes deste fatídico dia, David, e segundo ele, nunca tinha cometido qualquer ato violento e, de acordo com David, este foi o pior dia da sua vida e as piores decisões da sua vida levaram-no àquele dia. It is what it is. Não é como se eu pudesse voltar atrás, só porque estou arrependido. Yeah. Estas são as declarações iniciais do David e vamos então perceber um bocadinho melhor quem é esta pessoa e porque que este dia teve este desfecho. Sim, David nasceu em Washington em 1956, tem 67 anos atualmente. O seu pai era um advogado importante onde viviam. Era um ótimo advogado, mas não era um ótimo pai. Bebia muito. Oh, well, here we go. Oh, no, here we go. We got a little... Era um alcoólico funcional. David refere que em criança não era muito supervisionado. Bem, quando uma criança não tem os pais muito em cima, é só porque, pá, isto vai dar mega para o torto. Mas experimentou álcool quando tinha 8, 9 anos. Ou se calhar antes, porque o pai dava festas e David refere que provavelmente até se embebedou à frente do pai e dos convidados, mas não se recorda de ter recebido alguma disciplina do pai. Isto faz lembrar um bocadinho o passado da atriz Drew Barrymore. Sim, que ela ia às festas nas discotecas com 11, 12 anos, se calhar até mais cedo, porque a mãe levava e ela começou a fumar, a beber. Pá, muito estranho, mas pronto, David diz que se sentia mobília. Isto é um bocadinho tipo... Ok. Aos 11 anos, David foi enviado para um colégio interno, a 1600 km de casa,
e óbvio que sentiu pouco desejado. Portanto, já era antes e agora muito mais. Ainda por cima um colégio interno, tu ficas lá fechado. As pessoas só te podem visitar de vez em quando. Eu sei, a minha mãe teve... Mas a 1600 km de casa duvido sequer que fosse visitado. Mas o pai ainda por cima não tem tempo. Claro. E a mãe? Hã? E a mãe? Não sei da mãe. A mãe não está aqui. Ok, se calhar não há registro da Não, mãe acho lá que, de não, dentro. não, já sei. A mãe morreu quando ele ainda era miúdo. Yeah. Ainda por cima. Foi para esta altura que David se iniciou nas drogas que o ajudavam a suportar todos estes traumas emocionais. Começou com a marihuana, mas não demorou muito a progredir para drogas injetáveis e anfetaminas. Portanto, atenção que estávamos a falar dos 11 anos, né? Portanto isto foi muito, muito, muito cedo. Até aos 20 ele considerava-se apenas um jovem problemático, mas confessa que após essa idade enverdou pelo lado mais criminoso da vida. Durante a vida... Há quem vá para o lado B, ele foi para o lado C. Que é o lado do crime. Oh my God! Oh my God! De limão. Não! Sim, de crime. Durante a vida adulta, a sua toxicodependência levou a cometer vários crimes, como roubos e furtos. Em 1984, com 27 anos, estava desempregado e tentava sustentar uma jovem família. Gente, isto foi um bocado do nada, mas com 27 ele já tinha uma família. A partir daí foi de mal a pior. Ele nem intencionava trabalhar. Isto basicamente no documentário ele dizia que não, ou seja, o plano dele para sustentar-se a ele e à família não passava por um emprego. Mas Basicamente era isso. Nós começamos, sempre que nós falamos de criminosos, eles começam a ter um padrão muito idêntico. Não sei se te lembras do Monstro da Fortaleza. Eu também não queria trabalhar. Sim, havia Ele muito queria gamar dinheiro. É esquemas. É os esquemas. É tudo, vocês são todos uns escalões, pá. É os esquemas. E então começou a assaltar farmácias. Eu tenho que fazer um parênteses, não é? Para quem nos ouve sabe que eu sou farmacêutico. Em primeiro lugar, não vale a pena estarem a assaltar farmácias, está bem? Que a farmácia não tem lá dinheiro. E os farmacêuticos que lá habitam também não, está Mas bem? vocês vão lá buscar dinheiro. Hã? Eu acho que eles não vão lá buscar Neste dinheiro. caso era outras cenas, sim. Pois, ok. Mas aqui também não vale a pena. Tipo, as farmácias estão bem protegidas com tudo e mais alguma coisa. Portanto, não, já chega. Isto era nos tempos... Não, podem, se forem assaltar, vocês estão lixados porque há câmaras em todo lado. Sim, isso também. Boa sorte. Mas na altura, eu lembro que tipo, no passado, tipo assim, há uns bons anos em Portugal, também eram dos sítios em que havia muito dinheiro, não é? Porque era tudo com dinheiro. Eu tinha uma farmácia ao pé de casa que era assaltada todos os meses. Pois, porque aquilo tinha um monte de dinheiro. Eu sei que isto não é sobre mim, eu sei, mas eu decidi dar um exemplo outra vez a falar sobre a minha vida. Ai, está a fazer a vítima. Estou eu. Olha ele, sonsa. Eu não, sonso. Olha a parva. É para não aproveitares o discurso. Olha a parva. É dizer, isso não é sobre ti. Olha, eu tenho a dizer, para quem está a ouvir, já que estamos a entrar por aí, que do último episódio, a seguir ao último episódio, recebi dezenas de mensagens a dizer foste mal para o Jonas. Vocês têm de ver o que está no vídeo e acompanhar o episódio todo se querem estar a comentar esse tipo de coisa. Não, vocês vão ver, eu sou a vítima aqui. Ai, tadinho. Enfim, ele saltava às farmácias à noite e depois vendia o que roubava. Nada que envolvesse violência. Ele estava a consumir demasiado. E, by the way, side note, ele já tinha 3 filhos na altura. Nisto, com as contas a apertar e os consumos a aumentar, porque o problema das drogas é esta questão, não é? É que é uma coisa que escala. Estou sempre à procura do novo high. Sim, e tendo a aumentar a dose para conseguir ter a mesma sensação. O corpo habitua-se, é como medicação. Se tu tomas um medicamento durante muito tempo, se calhar o teu corpo ganha resistência em alguns medicamentos, não? Muito bem. Gostei da parte do FIA que foi em alguns. Depois que eu vi a tua cara de judgment e eu fiquei tipo, espera lá. Já sou bitch outra vez. Tenho cara de judgmental bitch. Highlights, está a correr bem. Portanto, a 11 de janeiro de 1984, David planeou levar a cabo o seu primeiro assalto à mão armada. Ou seja, ele precisava de fazer um assalto maior. Os assaltos que ele andava a fazer não chegavam. Será que a mulher também era toxicodependente? Não sei, com 3 filhos devia ser aquela coitada que pronto. Seria uma vida dupla. Talvez. Hoje estamos a beber, diz. Ias tu anunciar? Eu não falo assim. Não? Não. Hoje! Não estou a gozar. Eu estou a gozar. Agora ia imitar, não ia dizer. Hoje estamos a beber a Veleda. Hoje! Eu não falo assim. Epá, tu estás mal. Eu não falo assim. Hoje estamos a servir vinho fechado. Vocês estão a ver o que eu sou. Obrigado por todas as vossas mensagens de apoio.
Para mim, Vamos criar uma... é tão difícil trabalhar com uma diva destas. Vocês não têm noção. vamos Depois criar. ainda me pede para eu lhe servir o vinho. Vocês não viram porque foi cortado, mas ele chantageou-me para eu ir buscar o vinho. Vamos criar um movimento. Salve o Jonas. Envinhem-me. Salve, enfim, o Jonas. Se nos quiserem patrocinar, mandem-nos mensagem no Instagram ou e-mail. Yeah. Obrigado. Bem, malta, estamos de volta depois de enchermos os nossos copos. Espero que tenham aproveitado para fazer o mesmo. E Se estiverem a conduzir, não. Não, nunca a conduzir. Numa manhã... By the way, o nosso host já pode conduzir! Já tenho a carta, yeah! Muito proud de ti, está feito! É pá, depois de tantos anos a... Check. Não foi tantos anos a tirar. Eu aos 18 anos tentei tirar a carta, não correu bem, desisti, disse que não era para mim e agora finalmente, anos depois, decidi, estou pronto e passei tudo à primeira, foi brutal. Pronto. Muitos parabéns. É isto, obrigado. Temos de fazer um wine and snacks e falar destas merdas todas. Numa manhã, David sai de casa à procura de uma loja para roubar e, à 1 da tarde, entra numa farmácia de arma em punho e exigiu dinheiro e medicamentos. Achou que aquilo não tinha corrido bem, muito provavelmente porque deve ter havido um mecanismo qualquer de segurança, e colocou-se em fuga. Nisto, um carro da polícia pede-lhe que encoste. David tinha acabado de sair da prisão há uns meses e não queria voltar. Então, decide estacionar o carro e entrar numa loja de conveniência. Desculpa, uma questão. Como é que a polícia pede-lhe para parar e ele ainda vai a uma loja de conveniência? Então, ele ignorou o pedido. Ok. Percebes? Tipo, a polícia devia estar na estrada a fazer tipo sinal, tipo encosta. Ele cagou na E ele, cena. E Ok. a polícia foi atrás dele e ele parou tipo ao pé de uma loja porque ele procurava um escudo. Não sei como é que isto lhe passou pela cabeça, mas passou. É estranho porque ele nunca teve um background de violência. Segundo ele. Segundo ele, ok. Mas aqui está à procura de um escudo. Um escudo, nomeadamente, aquilo que me vem à cabeça é possivelmente para a maneira dele se proteger. Certo? É isso que quer dizer escudo. Sim, então não Então, eu queres... pensava que ias-me bater porque eu ia já dar spoiler. Não, mas podes continuar. Ah, ok. Ou seja, procurar escudo, procurar alguém, possivelmente, que pudesse ser o escudo. Ele normalmente em filmes e etc., quando eles vão à procura de um escudo, é à procura de alguém que vão meter como refém. E pá, ele nem sabe onde é que foi buscar esta ideia. Segundo ele, gente, isto tem que ser levado um bocadinho com um pitch of salt, porque nós não temos a certeza, isto é tudo o que ele está a contar. Yeah. Isto num twist muito grande, David foge da loja com William Cruz, ou Cross, Jr., de 13 anos, sob a mira da sua arma. Yeah. Entraram na carrinha do pai do rapaz e foram seguidos por vários carros da polícia até o aeroporto. Yeah. Imagina, tipo, o stress em que ele estava, não é? Tipo, foi o primeiro assalto supostamente grande da vida dele, com a arma. Só o efeito de droga, muito provavelmente. Estava a conduzir com um miúdo... Sim, ele já devia consumir diariamente. Portanto, estava a conduzir com um miúdo de 13 anos no carro enquanto refém. E nisto... Ou seja, é aquela história da bola de neve, não é? Isto começou como um probleminha e neste momento está um problemão. Ele estava a ser perseguido com helicópteros e tudo. Portanto, isto é mesmo cena a filme. Isto escalou muito rápido. Yeah. Esta perseguição levou horas. É sério? Yeah. No caminho para o aeroporto, sim, porque entretanto David decide que vai em direção ao aeroporto. David foi parando várias vezes para ir negociando com a polícia. A polícia concordou em arranjar-lhe um avião e um piloto em troca do rapaz. Não sei de onde é que veio esta ideia do avião, mas o plano do David, segundo o que ele diz, era atravessar as montanhas rochosas. Depois iria libertar o piloto e seguia com a sua vida. Sem mulher, sem filhos. Tudo isto andava a passar na cabeça dele. Tipo, sem responsabilidade. Yeah. Uma vida de droga e sem responsabilidade. E acho que ele pediu dinheiro também, isto envolvia dinheiro de claro. certeza, não é? Quando chega ao aeroporto, existem vários carros da polícia que estão a rodear o avião. O piloto lá estava junto ao avião. Este piloto, que era o Harry Shryock, ofereceu-se para substituir o rapaz. David aceitou e soltou a criança em troca do piloto. Vocês estão a imaginar a mesma cena, tipo, para quem está a ouvir, isto é a mesma cena a filme, tipo, o gajo ganha a perseguição, chega ao aeroporto, tipo, está o avião lá à espera dele, com a polícia a cercar o avião, um piloto à espera dele, ele para fazer a troca. Eu imagino ele mesmo literalmente à espera, tipo... Isto é grande cena a filme, mas por outro lado, nós estamos a ouvir isto de acordo com o depoimento dele, se calhar isto foi tipo 20 vezes mais deprimente e não foi nada... Sim, tão e digo uma cena, grandioso. O Harry foi grande herói, salvou aqui o miúdo, porque ele oferece e o David lá aceita levar o piloto como ele podia ter dito não, vou manter o miúdo, né? Que aos dois, é sempre uma arma mais... Yeah. Mas pronto.
Quando entraram no avião, David apontou a arma ao piloto, ou seja, muda o seu alvo, óbvio, porque tinha acabado de entregar o outro refém, e neste momento chega a pensar que talvez isto vá correr tudo bem. Ele realmente pensa, ok, eu vou conseguir levar o meu plano avante. Claro. Nisto, o piloto demora cerca de 30 minutos a ligar o avião. Há sempre uma parte que eles ignoram do plano, que é tipo, ele pediu o avião, mas ele percebe alguma coisa de aviões? Não. Não. Portanto, era fácil me enganá-lo. Pois, exatamente. Ainda por cima drogado. Claro. Então, enquanto eu não sei se ele estava drogado, mas presumimos que sim. Né? Provavelmente. Eu acho que Então concordo. só foi à tal loja, gamou a medicação e tudo. Concordo. Enquanto isso acontecia, sem que David soubesse, outros agentes da polícia estavam debaixo do avião a sacar o ar dos pneus. Adoro esta cena. Tipo já. Estamos a dar a volta. Imagina eles a tentarem furar. Vamos chupar com a boca. Sorry. Enquanto os negociadores... Isso não é o combustível. É mau combustível. Enquanto os negociadores continuavam a falar com o David, tipo para o distrair, um sniper da polícia posicionou-se na pista. Oh my god. Yeah. David estava meio que fora do avião porque ele tinha de tentar falar com a polícia para manter as negociações e é neste momento que o sniper dispara. E acertou. Mataram-no? Não. David foi alvejado no peito, mas permaneceu consciente. E é aqui que tudo fica... Desculpa. Vou pedir que pares de rir. Vamos entrar no momento sério. Não é isso. Eu já sei o caso, mas eu tipo... A sério? E morreu? Eu tipo falei como se não soubesse, mas eu já sei. É para criar Mas é para fazer isso para as pessoas que estão a ouvir em Eu casa. sei, mas para mim soou-me bué... Isto é um bocadinho... Bué mau, bué... fake. Yeah, Mas não, da mas minha nós parte. estamos a fazer um programa para as pessoas Ok. gostarem de ouvir. Temos de criar excitação. Mas porque elas estão ali no carro, por exemplo, elas não sabem já. Estás a ouvir? Ok, tens de razão. imaginar nelas. Mas pronto. As pessoas neste momento elas sabem que ele acertou, Sim. mas não sabem O o que é que está a David não acontecer. está morto. Yeah. O David foi alvejado, mas permaneceu consciente. Pá, se calhar, pronto, todas as drogas que estava, se calhar não se sentiu nada. E aqui é que ele percebe que aquilo não iria ter um bom desfecho. E que muito provavelmente iria morrer. Então ele pensou, eu vou matar o piloto, porque não quero morrer sozinho esta noite. Ele não queria a solidão. Tipo, oh my god, cena mais... Yeah. egoísta e narcisista, oh my god. Esta é a cena boa, tipo, imagina, e acho que hoje em dia o True Crime está feito um bocado desta forma, que é mesmo, ou seja, entretém-te, não é? E é tipo storytelling, e tu vais te aliando na história. E eu estava sempre a ver isto e não estava a perceber quando é que isto ia correr mal. Porque realmente eu também estava com ele, tipo, pá, talvez a polícia alinhe e vai conseguir, tipo, salvar, mas não percebo de onde é que surgia a necessidade de matar alguém, percebes? Eu no meio disto tudo via tipo uma morte tipo acidente. Ele matou alguém por acidente. Tipo, no meio desta fuga. É o que dá a entender durante o episódio todo. Mas a cena mesmo se ele levantasse voo, chegasse ao sítio onde ele queria ir, ele ia ter polícia à espera na mesma? Não, mas eu não estou a dizer que estava à espera que ele se safasse, porque tu no episódio sabes logo que ele está preso porque matou Pois, alguém. exato, sim. A questão é... Spoiler. Não foi logo... A gente já disse isto no início do Ok, episódio. pois, eu já não me lembro. Alveleda. A Veleda! Aveleda. Não, a cena é do tipo... É que me chamaste? Hã? Chamaste-me cabrão. O que é que tu disse? Cabrão? O que é que tu... Chamaste-me cabrão? Cabrão. Como assim? O que eu estava a dizer é que, tipo, estava a ver o documentário, eu já sabia que ele tinha matado Sim. alguém e nunca esperei que, tipo, cada vez que estávamos a avançar mais, eu estava a pensar, ai, foda-se. Ai, ganda tico nervoso. Ai, será que estou bem da cabeça? Eu não... Eu estou a adorar porque parece que trocámos de papéis. Estou bem mal hoje. Eu não estava a perceber onde é que ele ia ter a janela de oportunidade para matar alguém sem querer. Era isto que eu queria dizer. Pronto. E acho que tanta gente chega a este momento e percebe que não foi sem querer. Yeah. Portanto, ele tinha que matar alguém e era o piloto e ele disparou e atingiu o Harry na cabeça, alguém que não tinha nada a ver com o assunto. E Harry, infelizmente, morre. Yeah. Depois de matar o piloto, largou a arma e começou a sair do avião. À altura em que é alvejado outra vez, mas desta vez na nuca. Esteve 10 dias em coma, foi submetido a várias cirurgias, encontrava-se literalmente ligado às máquinas sem saber se iria sobreviver ou não. Mas claro, ele sobreviveu porque quem não merece sobrevive. 8 meses depois,
David foi considerado apto a ser julgado pelo homicídio e pelo rapto de William Crowes Jr., sendo que poderia ser condenado a pena de morte. David optou por não contestar as acusações, também não percebo como é que ia contestar, e renunciou o seu direito a ter um julgamento. Assumiu-se como culpado. Como é que ele iria sair desta? Yeah. Foi ele que cometeu tudo. Existe ainda um comentário que ele faz em que assume que com isto esperava que pudesse receber alguma clemência e possivelmente evitar a pena de morte. Yeah. Ele, por um lado, é assim, eu recomendo mesmo que vocês vejam o episódio para conseguirem serem imparciais nisto, porque é um bocadinho difícil para mim ser, porque eu tenho a minha opinião, não é? Sim, e para aquilo que nós vamos dizer a seguir. Yeah. Mas ele, basicamente, há uma parte em que ele diz que se assumiu como culpado porque realmente sentia-se muito culpado e não queria estar a gastar recursos do tribunal com Toda a gente ele. culpada na prisão diz que se sente culpada. Estou tão arrependidinho. Epá, Mas pode haver pessoas arrependidas. Pode haver pessoas arrependidas. Sim, pode haver. Sim. É a minha opinião. Neste caso, opinião, sim, ok. Eu não estou a falar Quando é dele. mais do que um. Pronto. Mas eu acredito que haja pessoas que possam ser claro. estar arrependidas. A 10 de abril de 1985, David foi condenado a 2 penas de morte. 2. Como... Primeiro, já é alta limite, já é alta... Não é alta cena que eu quero dizer, mas é tipo... Já é escândalo uma pessoa ser condenada a uma pena de morte. Agora 2? Como é que isto acontece? Então, eles matam... Ressuscitam, tipo... Eles matam e depois acordam a pessoa e dizem: tu foste condenado a 2 penas já de morte. morreste, agora vamos-te matar outra vez. E agora vamos-te matar outra vez, sim. Não faz sentido. Obviamente que estamos aqui, nós, pronto, somos leigos na parte da legislação, muito mais nos Estados Unidos, mas sim, eles podem acumular penas de morte, sendo que obviamente só podem morrer uma vez. E no caso dele, ele morreu... E o que acontece com a segunda? Esta cartada fica para outra pessoa. Sim. Olha, tu escolhes para quem é que vai esta cartada da segunda. E no caso dele, ele foi condenado a 2 penas de morte e já aí vamos. Não é? Porque até ver está a fazer um documentário para a Netflix. David considera-se arrependido pelo que fez, não acordou naquela manhã com a intenção de matar alguém. Portanto, este é o argumento. Reconhecia que a única coisa positiva que aconteceu naquele dia foi a atitude nobre do piloto que se ofereceu para trocar com o jovem rapaz. É verdade, é nobre, mas repara, tu é que estavas a fazer a merda. Ninguém precisava ter sido nobre se tu tivesses estado quieto. Isto é a frase dele, se eu pudesse fingir uma lágrima agora, falo-ia, mas não consigo. Eu não percebo este argumento. Eu acho que ele era ótimo, extremamente desagradável. Se pudesse fingir uma lágrima... Eu fingia. Ou seja, ele assume que é do tipo... Ou seja, não há arrependimento. Sim, e ele próprio diz mesmo, tipo, se eu conseguisse fingir, eu fingia, porque eu sei que ficava melhor. Mas é que eu nem sequer consigo fingir. É um bocado grave. Isto é assustador. Eu fico a pensar também uma coisa, que é, caso o piloto não se tivesse oferecido, será que ele matava também o rapaz? Provavelmente. Estás a ver aquela cena que tu dizes que quando uma pessoa mata a outra, depois o facto de ela desmembrar a pessoa... É um problema, resolve um problema. Resolve um problema. Eu acho que seria já isso. Já matei um, já matei outro, então deixa-me resolver o problema. Acho que poderia ser. A questão aqui é que ele não tinha necessidade nenhuma de matar ninguém. Pois não. Tipo, ele ia ser apanhado da mesma. Ele ia fazer o quê? Já fez a merda. Aquilo foi mesmo aquela cena do tipo, não vou ao fundo sozinho. Estúpida, completamente estúpida. Ele disse que estava sozinho, mas tinha 3 filhos e uma mulher. Sim, mas não quer morrer sozinho. Mas isto não é uma coisa para fazer aos pares. Uma pessoa que pode... Eu consigo perceber o argumento de a pessoa dar-se com imensa gente e sente-se sozinha na mesma. Eu consigo perceber isso, mas... Pá, tu tens uma mulher e uma família para cuidar. Mas não era aquele... Não, fofo. Estás a perceber mal. Ele nunca disse que era porque se sentia sozinho na vida. Ele não queria era morrer sozinho. Ele não queria ser o único a morrer naquele dia. Isso é que foi o que ele disse. Então ela é um nojo. Pois! É um nojo. Nestas coisas, destas situações, eu tenho uma opinião muito fria, se calhar, que é do tipo... Se é para morrer alguém e se uma dessas pessoas é agressora, que morra só ela. Sim. Escusa de estar a matar mais pessoas para depois se matar no fim. Não. É de narcisismo. É bem egoísta. Tipo, não quero ir sozinho, então vou matar toda a gente. Tipo, aqueles que matam a família toda, mais os animais todos, mais tudo, e depois matam-se. Há casos... Haveremos Haveremos falar sobre isso, que é um homem que matou a família porque não tinha dinheiro. Ele basicamente durante meses ia para um café, fingia que trabalhava e de tanta vergonha depois, não ter dinheiro, matou a família toda, mas não se matou. Não teve coragem. Olha, mas esse pelo menos não se matou. Agora... Não, matou a família toda e depois tipo, não tive coragem de me matar, mas matei a família por causa da vergonha.
Sim, é um bocado complicado. Ok. Entretanto, neste documentário agora entramos numa fase, ou seja, vocês já... Basicamente o que aconteceu foi isto, não é? Portanto, Está preso. Gone very wrong. Yeah. Portanto, ele está preso está há 37 anos preso e não percebi bem se a sentença dele vai andar para a frente ou não. Deve andar naqueles recursos e coisas desse género. Já falámos um bocadinho mais. O que este documentário também tem de interessante é que depois chama as famílias a falar. Isso é que bom, eu achei eu gosto disso, sim. Yeah. Portanto, vamos agora falar sobre o depoimento do filho de Harry, o piloto, que diz que ainda sente a falta do pai passado todos estes anos, pudera, e que toda a família sofre com a perda do pai, inclusive os seus netos, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o avô. Porra. Conta-nos um pouco da história deste homem e eu acho que também faz sentido nós falarmos aqui um bocadinho sobre ele e relembrarmos, já que falámos do criminoso, se calhar convém falar das vítimas. Claro. Harry inscreveu-se no programa de cadetes da Força Aérea, passou 30 anos no Exército, passou por 3 cenários de guerra, portanto passou pela Guerra Mundial, pela Guerra na Coreia e do Vietnã, e reformou-se aos 51. Foi condecorado por todo o seu serviço, portanto prestou um bom serviço ao seu país, e no dia em que morreu, Harry deixou um bilhete à sua esposa, pois ela não estava em casa. Ele sai de casa e escreve Dee, que era como ele tratava a mulher, há uma situação de reféns a sul da cidade, tenho de levar o xerife até lá para ver. Portanto, um recado bué do tipo, vou ali e já venho. Nunca voltou. É certo que naquele dia o David não tinha a intenção de matar ninguém, mas também é certo que o Harry não saiu de casa a pensar que podia ser morto. No final do episódio, George, houve uma declaração de David, portanto o filho do piloto, houve uma declaração do assassino, em que ele diz que não tinha planeado matar ninguém naquele dia, mas George, que é o filho, refere que é muito difícil de acreditar nisso, uma vez que num só dia David conseguiu assaltar uma farmácia à mão armada, roubar narcóticos, fugir da polícia, sequestrar um jovem, fazê-lo refém, fazer o seu pai de refém e ainda matá-lo. E salienta que David já levava uma vida de crime, que tinha tendências sociopatas e que isso coloca em causa o seu arrependimento. Perante tudo o que aconteceu naquele dia, compreendo perfeitamente o que o George disse, porque tu fizeste isto tudo e a tua intenção não era fazer pior? Eu vou-te ser sincero, a mim o que me está a passar neste momento, assim, a palavra que me está a passar neste momento na cabeça, e não me vou arrepender de dizer, é maldade. Porque é no momento em que ele se apercebe que aquilo vai correr mal e que ele pode morrer, que ele decide matar uma pessoa. E ele está minimamente consciente para ter esse pensamento. Sim, porque não foi sem querer, não foi, foi só do tipo, isto não vai correr bem, isto não vai ficar assim. E isso para mim, então, tem menos lógica que tudo. É mesmo mau. É Sim. Só mau, é muito mau. Sim. Whatever. Continuando. Entretanto, também temos o depoimento de um juiz, ou o parecer de um juiz, relativamente, principalmente a esta pena, não é? Este juiz, Jim Maley, era o promotor público na altura da sentença do David. Não se recorda de David ter tido reação quando foi anunciada a sua condenação, portanto foi como se não tivesse uma reação. Um robô. É muito raro alguém se considerar, ele considera que é muito raro alguém se considerar culpado quando existe a possibilidade de ser condenado à pena de morte, a menos que queira morrer. Mas um facto aqui é que também não havia grande defesa, portanto são aqui um bocadinho os pensamentos que ele deixa, e diz que efetivamente o crime de homicídio cumpria o critério para a pena da morte. Portanto, apesar dele próprio não ser muito a favor da pena de morte, ele considera que, à luz da lei na altura, ele teria de ter tomado a mesma decisão. Portanto, não há aqui uma grande questão sobre será que não era. Este gajo teve direito a 2. Essa questão das 2 é que eu não percebo, lamento. Será que é o único caso que recebeu 2 penas? Não, será que houve mais? Não. Há pessoal que tem tipo bué penas. Nos Estados Unidos aquilo é uma coisa muito estranha. Mas pronto, a execução de David foi marcada para dia 1 de dezembro de 1988, quase 4 anos após a sua condenação. Nas semanas anteriores à data da execução, os seus advogados recorreram ao governador para pedir um indulto, ou seja, isto é para reverem e mudarem a pena. Ao que parece, na altura, ele converteu ao cristianismo e falava nas escolas secundárias sobre criminalidade e drogas e conseguiu convencer o governador que, pronto, estava arrependido. Primeiro, o que é que ele está a fazer a falar nas escolas secundárias? Quando ele raptou uma criança de 13 anos. Para mim, não. O máximo era um video call. Eu sei que nesta altura não havia video call, mas era o tipo, não. Façam vídeo. Isto eu acho nos Estados Unidos. Oh my God. O governador avaliou tudo e comutou a pena de morte para prisão perpétua, sem possibilidade condicional.
E é por este motivo que David continua preso após 36 anos. E ficará até ao resto dos das seus suas vidas. dias. Ou não! Porque ele porta-se muito bem e sai. Mas pronto, o Jim, o juiz, refere que caso o David se mantenha arrependido e que a família de Harry fosse consultada, que ele não se oporia a que David pudesse ir em liberdade condicional. Olha. Pronto. Pá, sério. A verdade é que em Portugal, e se isto fosse em Portugal, a pena máxima seria os 25 anos. E há muito tempo que David já estava cá fora. Porque 25 anos, mas eles nunca cumpriram os 25 anos, ele já está preso há 37. Portanto, a verdade é que se isto fosse em Portugal, por sido. mais horroroso que fosse, ele já estava cá fora. Sim, ele já estava cá fora. Tivesse matado 1 ou 2. Ou 10. Achei... Não vamos lá outra vez. Sim, mas é igual, gente. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui foi o facto de este juiz colocar... Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui nesta opinião do juiz e que eu acho... Eu já disse que achei interessante, não é? No início da frase, escuso estar a contar. Ele acha interessante 2 vezes. Eu achei interessante. Duplamente interessante. Mas, infelizmente. Que eles... Estou a amar esta troca de posições. Está a ser tão bom, está a saber tão bem. Uma coisa que eu achei interessante foi esta posição do juiz e que ele disse que se a família concordasse, soltaria o Harry. Mas que família é que iria concordar? A família do Harry. Mas ninguém ia concordar que ele saísse. Não sabes, lá estás tu a assumir coisas. Não, tipo, acho eu. Achas, é a tua opinião. Ok. Ou seja, acho interessante esta questão de se consultar a família das vítimas sobre a pena do criminoso. Do tipo, sentem-se confortáveis com, acham que sim, como é que é? Isto deve ter sido nesta altura, porque isso não acontece hoje em dia. Pronto, eu não sei se acontece em Portugal ou não. Como vítimas de assédio e de violação, isto não acontece. Pronto. Basicamente, o irmão de David, que é Bruce Keith, foi um dos primeiros a visitar David nos cuidados intensivos. Também há aqui uns comentários durante o episódio que este tiro na nuca possa ter sido mais intencional do que outra coisa. E diz que se não fosse a infância que David teve, ele nunca teria tido este desfecho. Também consigo concordar. Os filhos Cameron e Tracy aceitam o pai e compreendem que possa ter sido um ato não pensado de quem estava em freak out, entre aspas. Visitam-no regularmente, dizem que apesar de só o verem na cadeia, dizem que se mostra envolvido na vida dos filhos, que, pronto, visitam semanalmente. Os filhos entendem que o pai já cumpriu a pena pelos crimes que cometeu, mas também entendem que ele tirou a vida a alguém. Yeah. E o terceiro filho, onde é que está? Não interessa. Comentário final do David. Ok, no final eles metem David a reagir aos comentários do George. Ou seja, George, o filho do Harry, e metem David a ouvir os comentários do George. Eu acho isto tipo já bué, tipo... Já parece tipo pombo correio, não é? Do tipo, o que é que tu achas? Não, é tipo, they are milking the content. É tipo, deixa estar... Eu por acaso acho um bocado mau, que é do tipo... A pessoa está presa, não é? E está a comunicar com o filho das vítimas e é um bocado estranho. Acho um bocado weird. Achei um bocadinho too much, mas Os Estados Unidos é um bocado para a frente, I guess. David concorda quando George lhe chama de sociopata, mas diz que agora é um ser humano completamente diferente, que já pagou o preço da sua pena e que não pode mudar o que foi feito. Diz que do fundo do seu coração está arrependido. E são 37 anos. E em Portugal seriam tipo 20 e tal. Menos de 25, porque nunca ninguém faz 25. Pronto. Eu recomendo mesmo que vejam o episódio, chama-se, a série chama-se I'm a Killer, é o episódio 6 da Season 3, porque eu preciso que vocês vejam aquela pessoa, nada disto, estranho. Tudo isto soa muito ensaio, e eu entendo, série de Netflix, e eu entendo que ele queira sair cá para fora. Ele conhece os netos, ele também tem família, isto é um bocadinho complicado. Até que ponto quando é que tu já cumpres a tua pena, quando é que não cumpres... Pá, isto faz-me lembrar um bocadinho Killer Sally, em que ela está ali a falar e aquilo parece um bocado e ela saiu e casou, novamente. E matou em legítima defesa. Certo. Mas pronto, não é para este episódio.
Pronto, mas se quiserem ouvir o episódio podem voltar lá Acho atrás. que é o 29. E podem ir ouvir o Killer Sally e tem aqui também uns contornos deste género. Sim. Terá sido legítima, não terá. E é isto, malta. É isto, pessoal. Muito Alongámos obrigado. bué, desculpem, o meu peço- cérebro. Mas isto também é importante, o álcool dá isto. O meu cérebro está bué lento. Estamos a ter É uma- quinta-feira. Estamos a ter semanas difíceis, estamos com os nacionais à porta, há aqui muitas mudanças que também vão acontecer. Yeah. E desejem-nos sorte. Adeus, Spillers. Tchau, Spillers. Não se esqueçam de nos seguir e de partilhar com os vossos amigos, não custa nada. E se partilharem, nós mandamos um sticker. Se ouviram até agora, vocês são os maiores.